Olá, que Deus venha iluminar a sua casa, a sua vida. Está entrando no programa, né? Agora no ar o programa Palavra Urgente. Exatamente, quero encontrar todos bem, espero de coração. É o que eu desejo, é o que realmente a minha alma quer, as minhas orações, para que você esteja sempre galgando, vencendo na vida. E se não estiver, creia que Deus vai dar condição, vai iluminar a sua vida e tudo vai ficar ok. Pastor, por quê? Porque o nosso Deus, ele tem realmente esse propósito. O ser humano tem uma vida feliz. Pastor, por que uma vida feliz? Olha, ele entregou não o primogênito, ele entregou o unigênito, o único filho. E ao entregar, ele deixou bem claro, quer que tenhamos vida e vida com abundância. Pastor, quero ser muito feliz. Então vamos abraçar esse propósito, aprender, receber da direção de Deus e certamente seremos. Eu sou Luciano Moreira, tenho o prazer de pastorear na Igreja Internacional da Graça de Deus, nesse ministério abençoado, onde Deus tem usado muito mesmo o nosso missionário R.R. Soares, no programa Show da Fé, abençoando vidas em campanhas pelo mundo, levando a boa palavra de Deus, estaremos juntos. Mas eu quero desde já deixar um convite todo especial para a senhora, para o Senhor. Qual o convite? Prepara o copo com água. Por que eu estou falando logo no início dessa programação? Para que você possa interceder por alguém, uma questão, uma causa, colocando esta situação diante de Deus e Deus ele vai te socorrer. Então prepara o copo com água, porque em dado momento, daqui a pouquinho, uma prece em seu favor. Pastor, eu quero ser feliz, eu quero alcançar o melhor de Deus. Você pode alcançar o melhor de Deus e não somente alcançar, como também compartilhar com pessoas. Hoje em dia, com a internet, né, o poder da internet, você pode mandar uma mensagem para uma pessoa que está em outra cidade, outro estado, outro país ou até mesmo em outro continente. Lembrou de alguém? Quer compartilhar com ela? Quer semear a boa palavra? Quer que esta pessoa seja feliz? Você pode copiar lá na rede social. Exatamente. Nós estamos na rede social, tanto no Instagram como também no YouTube. Você pode pesquisar lá na lupa, @Palavra Urgente. Daí então você se inscreve ou então começa a seguir. Será sempre notificada a cada atualização então da nossa rede social. Vai ser um privilégio. Eu sempre digo o seguinte, não só compartilha, não somente comece a seguir, não somente se inscreva, mas deixe um coraçãozinho lá para poder aquecer aqui. É um trabalho de todos aqui, de coração, uma dedicação de todos. Vai lá, um afago, um cheiro, um carinho, faz bem a todo mundo, não é verdade? Então vamos, falando em afago, cheiro e carinho, o ser humano ele não foi criado por Deus para viver isolado, como se fosse uma ilha. Pelo contrário, Deus criou, como diz a Bíblia lá em Gênesis, né, Adão e depois criou Eva, para que a felicidade então fizesse parte da humanidade. E assim também hoje nós vamos acompanhar uma linda história de vitória com respeito a um casal, né? O iniciozinho, passo a passo. Vamos então começar a entender a história da nossa, de Micael Poli, como também da Patrícia, né? Esse casal maravilhoso aí que alcançaram o melhor de Deus. Conosco, na tela. Nós namoramos, foi no ano, acho que de 2008. Éramos jovens, né? E até, na verdade, foi um namoro por acaso, assim, não foi um namoro programado, foi algo que aconteceu, né? Depois de um ano, eu decidi terminar. Era inseguro, não sabia o que era amor, ficava aquela coisa indecisa, então acabei decidindo terminar o namoro. Sofri bastante, chorei bastante, assim, né? Por fim do relacionamento. A gente ficou um ano separados e durante esse um ano eu sofri um acidente de moto. Fraturei um osso da perna, né? Não foi fratura exposta, foi um acidente assim até que considerado tranquilo. Micael passa por uma cirurgia e tem que permanecer em repouso sem poder andar ou sequer pisar no chão. E neste período em casa, conhece a Igreja da Graça pela televisão. Começou então, né, um relacionamento, a coisa desandou, mas nós vamos entender melhor no decorrer da programação. Eu quero convidar a senhora, o senhor, a acompanhar agora. Acompanhe aí, por gentileza, a matéria que foi preparada por essa equipe maravilhosa do Palavra Urgente, conosco, na tela.
Segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os casamentos têm durado menos. Em 2018, a média de duração da união era de 17,6 anos. Já em 2019, a média caiu para 13,8 anos. No ano de 2023, o ator Hugh Jackman e a atriz Deborah Lee Perkins anunciaram o divórcio após 27 anos de casamento. De acordo com o IBGE, em 2023, o Brasil registrou cerca de 441 mil divórcios, representando um crescimento de quase 5% em relação a 2022. O impacto emocional pode ser tão profundo em ambos os parceiros, levando a sentimentos de raiva, frustração e até mesmo a depressão. Muita gente enfrentando o problema, né? Muita gente enfrentando dificuldade. E nós, nesse exato momento, vamos chamar aqui o especialista. Profissionais que sempre separam um tempinho na agenda para receber a equipe de fé, para poder aumentar o conhecimento, enriquecer o programa. Conosco na tela com o especialista. Uma das principais causas assim no relacionamento, né, amoroso, né, que a gente está falando aqui, das brigas, dessa confusão toda, primeiro é o término da paixão, né, que a gente se apaixona e de repente a pessoa é perfeita, né, você casa com uma pessoa maravilhosa, ela tem até defeito, mas você não quer enxergar, então você já vai com uma dose de adrenalina acentuada para esse relacionamento. Então, quando essa paixão vai diminuindo, que geralmente em 2 anos, quando você está morando junto, quando você está se relacionando à distância, que tem aquela que dura mais ou menos 5 anos, você consegue perceber os problemas. Quando você tem uma dependência afetiva, emocional, nós temos a tendência de colocar no outro essa responsabilidade. E quando a gente não é atendida nesse lugar, a gente fica agressivo. Por quê? A gente imaginou uma coisa na cabeça, ele imagina um lugar idealizado, essa é a mulher da minha vida, ela vai me colocar assim. E quando ela não corresponde a isso, ele entra em parafuso. Como assim? Então a gente tem vários tipos de transtornos que pode ser colocado nesse lugar. E se ele bebe, piora mais ainda a situação. Por quê? Com a bebida, ele perde o controle, né? E é nesse lugar que ele pode agredir ao ponto de matar uma mulher. A gente está cada vez mais ocorrendo casos onde mulheres estão morrendo, né, por conta dos maridos que perdem esse controle. Geralmente, as pessoas que têm um relacionamento ruim, que elas estão acostumadas, que as pessoas falam, você tem um dedo podre, isso se chama uma repetição, porque a pessoa ela já tem de família essas relações onde tem muita briga, onde tem muita confusão, o corpo dela identifica a substância e ela atrai sim pessoas que causam, mesmo sem ela saber, inconscientemente, ela acaba atraindo essas pessoas para a vida dela. Por quê? Porque ela não se dá esse tempo de olhar para si, de entender que aquele carinha que ela rejeitou era o que ia fazer ela feliz, porque ela faz o quê? Ela tem repulsa ao amor, às pessoas que chegam, que dão a ela uma sensação diferente, porque é um sentimento estranho. Ela está acostumada com aquele sentimento agitado, de briga, de confusão. Ela não está acostumada com um sentimento de amor, de carinho, de um tratamento legal. Então ela tem que, às vezes, lutar contra isso para começar a entender que ela pode ter um relacionamento saudável, que é capaz de ter um relacionamento saudável. E só na terapia que ela vai conseguir se conhecer e começar a ter atitudes que levam ela para esse lugar. Você acompanhou aí? Realmente é um passo a passo, né? Muitas são as pessoas passando por esta situação, enfrentando essa luta e não tem um Deus a quem recorrer. Porém, recorreram e por isso que a coisa mudou, né? E por isso está no Palavra Urgente. Você quer ser feliz também? Você quer alcançar o melhor? Dê uma oportunidade a Deus para fazer a sua felicidade. E é por isso que eu quero convocar a senhora, o Senhor, a preparar o coração. Todo segundo domingo na Igreja Internacional da Graça de Deus, nós realizamos a Santa Ceia do Senhor, que é para buscar comunhão, intimidade e alcançar do melhor e viver o melhor. Pastor, quero ser feliz, quer? Vamos então à segunda parte, vamos ver o caminho da felicidade aí.
Nesse meio tempo eu comecei a assistir o Show da Fé todos os dias. Entrei no site da igreja, né? E ali eu comecei a fazer o curso Fé também. A partir do momento que o missionário eu assisti pela primeira vez, aquilo já abriu meus olhos. Deus foi operando através daquele curso Fé, todo dia eu fazia uma lição. E teve uma parte ali que o missionário já faz a gente usar a nossa fé, né? Fazer oração e agora faz aquilo que você não consegue fazer. E eu coloquei o pé no chão, que eu não consegui por causa da cirurgia, porque realmente doía o pé. E naquele mesmo instante, quando eu botei o pé no chão, que eu pude sentir o meu pé, que eu tive firmeza, assim, nossa, aquela primeira sensação, assim, sabe? O agir de Deus entrou em ação naquela hora, assim, né? E nesse meio tempo, em casa sozinho, eu peguei um dia me olhando as fotos, né, do namoro. Quando a gente terminou, ela entregou as fotos pra mim, né? Ficou lá dentro de uma caixa. Aí, de repente, entrou no Show da Fé, né? E já estava no final do programa, né? E o missionário falou bem assim, ó, essa dúvida que você tem no seu coração, exponha ela para Deus que Ele vai te responder. E aquilo eu senti, veio forte para mim, por conta realmente de estar em dúvida. Quando eu me vi olhando as fotos, peguei, né, não sabendo muito orar, e eu peguei e botei diante de Deus, né? Essa dúvida que eu estou sentindo, eu quero que o Senhor me responda. Essa história, né, uma história que mexe bastante, ansioso aqui. Podemos até dizer para a terceira parte desse relato de fé, entender, né, como que a coisa aconteceu, concluiu. Ele pegou no culto lá, lembrou da Patrícia, né, a ex. Tem pessoal que fala, não sei o que, aquela questão de ex, mas a mão de Deus aí operando, né? E sabe como que o relacionamento ele é abençoado? Diz assim em Gênesis capítulo 25, versículo 21, e Isaac orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu, deu à luz. O que aconteceu? Naquele exato momento em que Isaac identificou um problema, ele não ficou falando com um, falando com outro, recorrendo aqui e ali, querendo opiniões, não. Ele foi a Deus e orou instantaneamente. Então, essa situação que a senhora, o senhor tem enfrentado, eu digo, existe solução. Pastor, o que eu preciso fazer? Orar a Deus, para que Deus venha garantir o melhor na sua vida. E é por isso que eu quero, desde já, deixar para a senhora, para o senhor, esse convite especial. Nós vamos à terceira parte do relato de fé e quando voltarmos estaremos fazendo a prece, a oração em seu favor. Já preparou o copo com água? Quero que Deus venha abençoar a sua vida. Há uma outra coisa também que eu preciso falar. Você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp. É o 21 979 52 26 57, onde você vai ter a oportunidade, então, de receber um apoio com respeito à nossa TV, patrocinador, visita. Estamos à disposição. Vamos, então, ao relato de fé? Conosco, essa história abençoada de Micael Poli e Patrícia. Deus abençoe. E a partir do momento que eu dormi, até a hora que eu acordei, eu sonhei a noite inteira. Nós dois casados, construindo uma família, a nossa casa. Na hora que eu acordei de manhã cedo, assim, eu só vi aquela voz assim, ó, a resposta tá aí. Fui lá, chamei ela, comecei a conversar. Aí ele disse, eu tenho uma coisa para te falar. Só que como eu tô de muleta, eu não posso descer aí, né? Não tem problema, eu vou até aí. Não pensei nas vezes. Expliquei toda essa história para ela, né? E falei para ela assim, né? Você quer voltar comigo? E ela falou que sim. Daí eu falei assim, só que tem um porém, né? Pra gente voltar, a gente tem que procurar a igreja e seguir a Jesus, né? Fiquei pensando, meu Deus, eu não sei o que é isso, mas tudo bem, vamos. A gente voltou numa quinta-feira e no sábado a gente já procurou a igreja. E no domingo a gente já firmou. E dali Deus só trabalhou na nossa vida, né? Então a gente namorou por mais um ano, a gente casou em 2012. A gente entregou a nossa vida a Jesus e ali só fluiu. Então a nossa casa ficou pronta em 2015, a gente entrou em fevereiro de 2015. A minha esposa engravidou no mesmo ano e foi no dia 25 de dezembro de 2015 a nossa filha Mirella nasceu. Agora a segunda, a Eloá, a gente teve no ano de 2022. E hoje nós estamos aí com nossas duas filhas abençoadas. Futuramente mais um aí que ele tá querendo. Daqui em diante só vitória e seguir Jesus, né? Que é o que importa. A minha água já está aqui, preparada. Você já preparou a sua? Prepara aí, prepara. Vamos participar. Que história linda, hein? Hoje, com filhos, uma família aí. Que coisa bacana, né? Muito legal.
Imagina se Micael Poli não desse a Deus a oportunidade de falar no culto como falou, ele ligar para a ex dele lá, tratar com Patrícia, não estaria hoje desfrutando da felicidade. Falando em felicidade, eu quero convidar você a estar conosco. Eu quero convidar você a buscar a Deus domingo, né? Aquele dia maravilhoso de louvor, de adoração, de abrir o coração para o Todo-Poderoso e o Deus da Bíblia que pode abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Você preparou o copo com água? Nós vamos colocar diante de Deus. Eis aí o tempinho para você preparar o copo com água. E a senhora, o senhor que está acompanhando a programação, talvez você diga assim, pastor, eu quero o endereço da Igreja Internacional da Graça de Deus, ou Igreja da Graça, como muitos chamam carinhosamente, pertinho aqui da minha casa. Você pode acessar o site On Grace e dali então colocar o seu endereço e o site vai fornecer o endereço da igreja aí pertinho da sua casa. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, fluidifica, põe virtude, poder, unção em cada molécula da água. De maneira que esta pessoa, ao beber da água, ela não vai beber da água. Eu não vou beber da água, mas sim estaremos bebendo do teu poder. Poder que cura, que restaura, que fortalece. Poder que dá dignidade, que abençoa, que opera sinais e maravilhas. Nós tomamos posse. Eu não sei qual é a luta e o problema desta pessoa, mas que a unção do Senhor possa trabalhar, operar em favor de cada um. E você crê, diga, eu determino a minha vitória em nome de Jesus. Beba da água. Graças ao bom Deus, hein? Que o Deus da Bíblia, ele venha abençoar a sua vida, a sua casa. Não desanima não, tudo é possível aquele que crê. Como sempre digo na igreja, não é aquele que quer, mas é aquele que crê. Pastor, como que eu consigo crer? Buscando a palavra do Altíssimo. Pastor, como que eu busco a palavra do Altíssimo? Indo à igreja, congregando. Não faça como muitos, eu vou ler aqui em casa. Não. Tem assuntos que Deus vai tratar na casa dele. Então você é o nosso convidado a estar na casa de Deus nesse domingo. Um beijo no coração, um forte abraço de toda a equipe do Palavra Urgente. Que Deus lhe abençoe e a paz.